Fala aí, galerinha, boa tarde, estamos aqui com mais um vídeo no nosso canal Papo de Administrador. Não esqueça de dar o like, vá curtindo e vá compartilhando, pessoal. Se inscreva no nosso canal, tá certo? Assina ali o sininho para receber notificações todas as vezes que produzimos algum conteúdo novo, ok? Pessoal, antes de começarmos o vídeo, eu vou apresentar meus livros: Jesus, o Homem que Abalou as Estruturas da Humanidade, Liderança em Foco, certo? Esses dois livros foram escritos por mim e pela minha esposa. Você que desejar dar uma força ao canal, entre em contato, adquira um exemplar, custa apenas R$20. A gente trabalha com boleto, a gente envia o boleto para sua casa. Depois de efetuado o pagamento, depois de 2 dias, nós estamos enviando o livro, ok? Pessoal, hoje vamos falar um pouquinho a respeito de Martin Luther King, tá certo? O grande Martin Luther King, né? Foi o cara ali que defendeu o direito civil dos negros norte-americanos, ok? Martin Luther King foi um símbolo, né, praticamente dos Estados Unidos, da luta contra a segregação racial. Eu tenho alguns dados aqui do Martin Luther King, né? Ele nasceu ali em Atlanta no dia 15 de janeiro de 1929, ok? Morreu também em Memphis no dia 4 de abril de 1968 por conta de um atentado, né? Mataram o Martin Luther King. O nome da pessoa que assassinou Martin Luther King Jr. foi James Earl Ray, certo? Foi o James Earl Ray. Esse foi o cara que assassinou Martin Luther King. Eu tô tocando nesse tema a respeito do Martin Luther King porque quando eu paro para pensar hoje a respeito das revoltas que estão acontecendo nos Estados Unidos da América por conta de alguns problemas com abordagens policiais, nas quais resultaram na morte de negros nos Estados Unidos, eu vejo como é diferente, completamente diferente, porque Martin Luther King, ele pregava a não violência, tá certo? Inclusive ele tinha um pouco, ele aplicava um pouco da não violência que ele estudou, né? E foi lá falar com o próprio Mahatma Gandhi para entender como é que funcionava essa questão da não violência, essa questão da desobediência civil, mas com a não violência. Então, Martin Luther King, ele pregava a não violência. E hoje, os movimentos que nós vemos nos Estados Unidos da América são movimentos bastante violentos, como o Black Lives Matter, ok? É um movimento bastante violento. Vocês viram várias situações de quebradeira, de intimidação, de invasão de propriedades particulares, que inclusive foram revidadas, né? As pessoas saíram lá armadas e enxotaram, colocaram para fora os invasores. Então, vocês vejam como é que funciona essa questão. É muito diferente, não é um pouco, é muito diferente a questão do direito civil hoje, da defesa do direito dos negros norte-americanos. É muito diferente do que era no tempo do Martin Luther King. Você vê que o Martin Luther King ele sempre apoiou a questão da não violência. Hoje em dia nós vemos a violência. E refletindo a respeito do assunto, o que é que essa é a minha análise. Eu vejo que hoje em dia a defesa, né, do direito vamos dizer, das minorias, né? Vamos abrir uma aspa aí bem grande. Vamos lá, o direito dos negros nos Estados Unidos. Vamos pensar que hoje em dia o que existe, infelizmente, existe por trás dessa suposta defesa dos direitos dos negros nos Estados Unidos. O que eu vejo são movimentos políticos que estão por trás, que usam, né, essa narrativa, que usam essas situações para que possam angariar capital político, ok? Possam tentar prejudicar a imagem de um determinado político. Então, infelizmente, o que eu vejo hoje, no século XXI, na defesa do direito dos negros, eu vejo algo completamente diferente do que Martin Luther King Jr. lutava, certo? Inclusive, né, se você não sabe, ele era um pastor, doutorado em teologia, um cara excepcionalmente inteligente, ok? E nesses movimentos você vê o perfil das pessoas é totalmente diferente
do que seria o perfil de pessoas que apoiavam o Martin Luther King, ok? Então, veja só como a análise aí é uma análise bem feita a respeito de como era antes o movimento dos negros e como é hoje. Antes, realmente existia um ideal, uma ideologia, uma tentativa de mudança, e conseguiram mudar certos aspectos, porque se você não sabe, os negros dos Estados Unidos, eles realmente sofriam uma segregação, na qual muitas vezes eles eram proibidos de andar em certos ônibus com pessoas brancas. Se ele tivesse sentado e o branco tivesse em pé, ele tinha que dar o lugar à pessoa branca, tá certo? Então realmente havia essa segregação nos Estados Unidos da América. Havia realmente essa segregação. Hoje em dia melhorou bastante. A gente sabe que ainda existe um pouco de preconceito nos Estados Unidos, não é? Mas não é tanto como existia antes. É totalmente diferente, ok? Mas antes, realmente os movimentos, como o movimento do Martin Luther King, lutaram para melhoria dos direitos dos negros. Hoje em dia não. Infelizmente, hoje em dia a luta é por capital político. E esses movimentos são utilizados como ferramentas de agitação por poderosos, como o próprio George Soros, que financia muitas instituições que trabalham essa questão da defesa das minorias, né? Da defesa do direito negro e etc. Então, veja só quem está por trás dessa questão dos movimentos, né? Que são hoje financiados realmente pelos metacapitalistas. Totalmente diferente de antes, que eram movimentos que realmente vinham da base de pessoas que estavam insatisfeitas com tudo aquilo que acontecia no meio da sociedade, como Martin Luther King, mas, no entanto, porém, todavia, lutavam de uma forma pacífica, entendeu? De uma forma totalmente diferente de hoje a que vemos. Por isso que eles, naquela época, eles foram vitoriosos em certos aspectos. Mas hoje em dia, você pode ver que existem certos movimentos nos Estados Unidos, né? O próprio Antifas, ele foi um movimento antifascista, né? Mas o Antifas, ele foi considerado um movimento terrorista dos Estados Unidos. Veja só como esse ideário antifascista, ele virou um ideário político e ideológico totalmente diferente do que era antigamente. E por isso foi criminalizado. E hoje em dia nos Estados Unidos, o que vemos, né, infelizmente, são esses movimentos que são utilizados por partidos políticos, né? Mas eu creio que você hoje tem mais discernimento para dividir as coisas, né? Colocar de um lado o que é certo e o que é errado. Ah, poxa, esses caras estão lutando pelo direito dos negros, mas eles estão quebrando tudo, estão destruindo tudo, então eles estão errados, entendeu? Se está causando quebradeira, tumulto, está errado. Agora, se o movimento é pacífico, é de não agressão, certo? Aí, perfeito. E acredito que se tem mais resultado trabalhando dessa forma, certo? Então, pessoal, essa é a indicação de leitura que nós temos hoje. O livro do David Horowitz, do Partido das Sombras ao Governo Clandestino. Esse livro aqui fala muito bem a respeito da manipulação das eleições, né, onde Barack Hussein Obama ganhou, foi eleito presidente dos Estados Unidos da América. E mostra como George Soros, aqui está a foto dele no livro, né, na capa do livro, aqui a fotinho dele, do George Soros, como é que ele manipula, né, ele tem os tentáculos ali e manipula essa questão dos movimentos sociais, certo? Em benefício próprio, né? Então, pessoal, é isso aí. Muito obrigado pela atenção de vocês. Os nossos avisos. Primeiro aviso, quinta-feira, 8h30 da manhã, nosso plantão Papo do Administrador. Não perca, está excepcional, ok? Segundo aviso, né? Nós estamos aí apoiando a candidatura da irmã Miriam, a vereadora por Olinda. Dá uma força lá, irmã Miriam, candidata a vereadora por Olinda. Terceiro aviso, nosso culto cristão, 7h30 da noite aos sábados. Não perca, está maravilhoso, certo? E por último, mas não menos importante, você que desejar fazer sua doação, vai ficar aqui na descrição do vídeo meus dados bancários. E dá uma força aí ao canal, dá uma força aí,
para que a gente possa melhorar cada dia mais e mais, certo? Então, pessoal, muito obrigado pela sua atenção e um forte abraço para todos.